Boa noite, irmãos. Pode sentar. Boa noite. Glórias a Deus. Deixa eu pegar minha memória aqui. Hoje, como todos sabem, o pastor está com os líderes de célula lá em Belo Horizonte, no Paixão Contagiante. Eles voltam amanhã, em nome de Jesus, que dê tudo certo para eles voltarem aqui. Enquanto isso, a gente vai louvando aqui e adorando ao Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia de vocês, abrir a Bíblia, abrir o aplicativo, Hoje está muito tecnológico. Lucas 24, a partir do 13º versículo, ou versículo 13. Vamos falar um pouco do 13 ao 35. Nós vamos falar hoje sobre o caminho do sobrenatural. Pedi para a Tainá depois me ajudar, já falei com ela que eu esqueci o meu passador, então a gente vai junto aí. Oi, Lucas 24, está ali, acho. Não, Atos 3 não, É Lucas 24, 13 ao 35. 13 e 10 foi o da vez passada. Mas está tudo certo. Nem eu vi, Tainá, é o que você me mandou. Está tudo certo. Então vamos lá. Fala assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam entender como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali entraram os 11 os que estavam com eles reunidos. Aí dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, irmãos? Então, só para a gente pegar um pouco sobre o que está acontecendo aqui,
nessa parte é a partir do momento da ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus teve a ressurreição e as mulheres foram lá, né, para ver Jesus lá no sepulcro, e chegou lá e não viram nada, né? Não viram que Jesus estava lá, e elas ficaram, né, sim, como que pode? Jesus não está aqui. Mas quando elas estavam indo, o anjo apareceu para elas, falaram que eles não estavam ali, e depois Jesus apareceu para elas também, e elas foram correndo falar para os discípulos, né, de tudo que aconteceu. E os discípulos ali não, tipo assim, não acreditaram muito, né, nas mulheres, né? Falaram assim, não sei não se as mulheres estão falando a verdade. Aí Pedro, né, como Pedro, sempre o Pedro, ele chegou e falou assim, não, tá bom, se é isso, eu vou lá ver se realmente é isso. Pedro foi até o sepulcro e viu exatamente aquilo que as mulheres tinham dito, e chegou e falou com todos os discípulos. Só que todo nesse ambiente da ressurreição, como diz o texto, ainda assim as pessoas, os judeus, ainda estavam esperando um Messias, esperando alguém que viesse libertá-los da mão dos romanos e tudo, e Jesus vem e não é esse rei, não é esse Messias, né, que vai libertá-los da escravidão. Então eles tinham muitas dúvidas sobre isso, né? Então muitos se dispersaram a partir do momento que aconteceu essa morte de Jesus. Então ficaram muitas dúvidas, e muitos dos discípulos de Jesus, que ali eram uns 500 mais ou menos, eles começaram a se dissipar de Jerusalém, começaram a ir para fora dos lugares de Jerusalém ali, porque estava tendo muita confusão, muita discussão, muita dúvida, muita coisa acontecendo, e muitos dali começaram a sair. E esses dois que estavam andando, que muitos falam que pode ser dois, ou pode ser um homem ou uma mulher, mas aqui parece que são dois homens, né? Eles não eram dos 11, né? Aí você fala, mas por que 11, não era 12? Não, porque Judas já tinha morrido, né? Então só tinha 11. Depois que eles tiram a sorte lá, e vem outro discípulo para completar os 12, mas até o momento eram 11, só que esses dois não são dos 11, eram os discípulos que andavam com Jesus, né? Aquelas pessoas que andavam com Jesus. Então eles estavam indo para Emaús, né, uma cidade a 11 quilômetros, né, de distância de Jerusalém. Então é basicamente daqui a Guarapari, se eu não me engano, que acho que dá 11 quilômetros, não sei, acho que é isso mais ou menos, né, 10, 11 quilômetros daqui, Guarapari, no centro, né? Então eles estavam caminhando para essa cidade, que muitos dali estavam saindo, igual eu falei, de Jerusalém, para sair dessa confusão, para ter um refúgio na mente, para buscar uma questão de mente, né, de buscar mais isso, né, porque eles estavam bem abalados e mergulhados nessas confusões, tristezas e dúvidas, né? Então, durante esse caminho, Jesus aparece, e eles não percebem que é Jesus. E quantas vezes na nossa vida nós vivemos uma vida no caminho, caminhando, e a gente não percebe o quanto Jesus está ao nosso lado, porque a tristeza, a mágoa, as decepções, as coisas ruins da nossa vida acontecem conosco, e a gente não percebe que Jesus está ao nosso lado, né? Então, aqui, só voltar um pouco, depois a gente vai entrar aqui, isso, então toda vez que a gente começa a andar e começa a viver, porque Jesus sempre buscou falar com os seus discípulos, com quem que estava andando no caminho. Você pode perceber, tudo era no caminho, tudo era andando no deserto, né? Vivendo, Jesus sempre andando, caminhando, conversando, fazendo o sobrenatural no caminho. A mulher, a gente cantou aqui, né, Tu És, né, essa música, a última agora, fala sobre a mulher samaritana, né, que fala sobre a água, né, sobre que eu preciso, me dê essa água para beber, que eu não tenho mais sede. Fala da mulher samaritana de João 4, né? Então ali Jesus falou que era necessário passar por aquele caminho, era necessário passar por Samaria, porque tinha uma mulher ali. Então foi no caminho que Jesus fez muitas coisas.
Então Jesus, ele quer fazer algo nas nossas vidas no caminho, no nosso caminhar mesmo, porque a gente, muitas vezes, nós não percebemos Jesus ao nosso lado. Muitas pessoas, às vezes, falam assim: Jesus me abandonou, Jesus não está comigo mais, Jesus, né, onde está Deus nesse momento? Que eu estou sofrendo, eu estou vivendo uma vida ruim, e aonde está Deus? Do nosso lado. Tem aqui até uma história da pegada, né, que não sei se alguém já viu, né, que tem 2 pegadas na praia, né, tem 2 pessoas, né, e depois só tem uma. Aí a pessoa fala assim: poxa, Deus, aonde que você estava, que antes você estava comigo ao meu lado e agora você não está mais? Eu falei assim: não, eu estava te carregando no colo, que aquelas pegadas eram minhas, né? Por quê? Porque a gente não, muitas vezes a gente só vê Jesus em alguns pontos. Então a gente vai trabalhar um pouco o caminho do sobrenatural, né? E para que esse caminho possa ser sobrenatural, pode passar, Tânia, por favor, a gente precisa de algumas coisas. Então, para a gente, o sobrenatural acontecer no caminho, é quando temos Jesus ao nosso lado, mesmo em meio às dúvidas e às tristezas da vida. Então, como eu disse, né, a gente está caminhando, Jesus está ouvindo tudo aquilo que nós estamos falando, pensando. Às vezes, nós caminhamos a nossa vida, que a gente pensa que a vida é um mar de rosas, mas não é, a gente tem problemas, todos nós temos problemas. Quem não tem problema aqui? Eu acho que todos temos. Então, se a gente deixar os problemas nos abater de forma que nós caímos, às vezes, em dúvidas sobre quem nós somos e quem Jesus é em nós, Jesus vai começar a ouvir, e a gente não vai prestar atenção que é Ele que está do nosso lado. Se você for ver aí no versículo 16, né, que fala assim: enquanto conversavam, né, discutiam o próprio Jesus, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aí você fala: mas Jesus, será que Jesus impediu que os olhos deles fossem impedidos de reconhecê-lo? Pode ser. Talvez Jesus queria que ele fosse realmente, aqueles olhos deles fossem impedidos, para que eles ouvissem deles o que eles estavam falando sobre ele, sobre o próprio Jesus. Porque a gente não vê Jesus, e o que a gente fala de Jesus? Será que a gente só fala bem de Jesus aqui na igreja? Será que a gente só fala de Jesus aqui na igreja? Ou quando alguém fala sobre Jesus conosco, a gente se abstém? A gente fala assim: mas você não é da igreja, você não é lá da igreja batista, ou da outra igreja? Não, mas eu só vou lá e só visito, né? Não, mas Jesus para você, Jesus foi um profeta, igual eles falaram aqui, é um profeta muito, muito bom, né? Foi um cara assim, historicamente, dividiu a história da humanidade, né? Que hoje nós estamos em 2025, porque é o caso de Jesus, né? 2025 depois de Cristo, né? Então hoje a história foi dividida do antes e do depois de Cristo, de Jesus. Então muitas pessoas não sabem dizer quem é Jesus, na verdade, para ele, né? Então Jesus, muitas vezes, naquele momento, talvez ele queria saber: será que, o que eles estão dizendo sobre mim? Quero saber, então eu vou fechar os olhos deles. Ou também, as pessoas, igual eu disse, estão tão preocupadas com os seus problemas, com as suas dívidas, com os seus afazeres do dia, que eles não conseguem reconhecer Jesus na vida deles, não conseguem ouvir Jesus, não conseguem entender o que Jesus está dizendo. Às vezes Jesus está do nosso lado, às vezes não, sempre, e nós caminhamos com Ele, só que a gente não consegue discernir se realmente é Jesus, porque os nossos olhos estão tão externos e esquece de ouvir Deus de forma espiritual. Então Jesus, ele andou ali, né, com eles, né, caminhou com eles, fez tudo aquilo, e a presença de Jesus na nossa vida tem que ser constante, e Ele é constante.
mesmo quando a nossa fé não diz isso. Né? Tem uma frase, coloca aí para mim, Tainá, faz um favor, que é lá do Tozer, A.W. Tozer, fala assim: Deus caminha conosco em nossos desertos, mesmo quando nossa fé está nublada. Olha só isso, que frase profunda. Os nossos desertos que nós passamos, às vezes escurece as nossas vistas, abafa os nossos ouvidos, mas mesmo assim, Deus está conosco. Deus está junto conosco no nosso deserto. Deus está junto conosco no nosso caminho, nosso caminhar. Então eu sempre falo comigo, que eu sempre falo que tem sempre uma luz no fim do túnel, e essa luz é Jesus, né? Não é a música não, né? Quem já conhece a música aí, essa luz é Jesus, tem uma música aí, mas eu sempre falo, a luz, sempre tem a luz no fim do túnel, sempre, porque Jesus sempre está conosco. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, mas essa luz vai chegar. Se você está caminhando com Cristo, não tem erro, não tem como você não ser vitorioso, porque na palavra diz que nós somos mais que vencedores. Não tem como. Aí você fica pensando, como que ser vencedor já é bom, né? Quando você está em uma competição, quando você está fazendo alguma coisa, você é o vencedor, você é o primeiro. E como que é ser mais do que o vencedor? É isso que Deus nos traz. Nós somos mais que vencedores. Então, cada vez mais, Deus está mostrando para mim e para você, o seu deserto não é a sua derrota. O seu deserto não é aquilo que vai te destruir. Eu estou com você. Jesus, Ele está com a gente no deserto. O povo lá de Israel, ele andou 40 anos no deserto, mas por quê? Porque ficou rodando, murmurando. Se fizesse o que Deus queria, eles atravessariam tranquilo, menos de 40 anos, bem menos, mas não conseguiu ouvir, não conseguiu ver com os olhos espirituais. Então, a gente precisa perceber a presença de Jesus quando tudo está desmoronando. Será que eu e você conseguimos perceber isso? Ou a gente murmura? Será que quando você tem um problema grave na sua vida, será que você consegue enxergar Jesus ali com você? Ah, Leandro, mas é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil. A gente já passou, todos nós passamos com problemas difíceis, e talvez você está passando por um momento difícil hoje, né? Talvez de enfermidade, talvez de alguma angústia, ou de alguma doença, ou alguma coisa. Mas eu quero dizer para mim e para você, Jesus está com você. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele não desiste de mim nem de você. Por isso que ali, ele vendo que aqueles 2 homens estavam caminhando, indo para uma outra cidade, que era para eles ficarem em Jerusalém, talvez, e eles estavam indo para outra cidade, eles estavam murmurando, e Jesus chegou perto deles e falou assim: o que vocês estão dizendo? Fala para mim, o que está acontecendo? Deixa eu ouvir vocês, me fale, porque às vezes a gente está passando por dificuldades, a gente não fala com Jesus, não fala o que Jesus quer. Então, segundo ponto, pode colocar aí para nós, Tainá. O sobrenatural vai acontecer no caminho quando entendemos os propósitos de Deus. No versículo 25 e 27, ele fala assim, ele lhe disse, Jesus, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contavam a respeito dele em todas as escrituras. Então Jesus, ele precisou mostrar para eles o propósito da vida deles, o propósito que é Jesus, que Jesus precisou vir, precisou passar por tudo aquilo, e ele ia ressuscitar para salvar aqueles, para salvar todos nós. Então ele mostrou de novo, falou assim, no caminho, esse sobrenatural só vai acontecer quando vocês entenderem o propósito de vida, o propósito de Deus na sua vida.
Só assim que vocês vão entender que o caminho vai ser sobrenatural. Então, quando eu e você entendemos que o sobrenatural exige uma clareza espiritual nossa, o nosso caminhar, a nossa vida com Cristo vai ser muito melhor, muito mais leve, independente do que nós passamos, né? Então, será que nós estamos dispostos a permitir que Deus desmorone, destrua, entre, igual a gente fala numa música, né? Entra na casa e faça tudo de novo. Será que a gente está disposto realmente a falar isso para Jesus? Fala, Jesus, pode tirar tudo que não é de ti, de mim, que sou sua casa, porque eu quero entender o seu propósito na minha vida. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Ou se a gente só canta isso, né? Ou se a gente só louva, fala de boca para fora, ou o nosso coração não está pronto para receber Jesus e fazer uma bagunça santa e tirar tudo aquilo e colocar só realmente o propósito dele. Então ali, para a gente ter um caminho sobrenatural com Jesus, nós precisamos entender com clareza o propósito dele na nossa vida. Então por isso que Jesus teve que falar com eles de novo. Pô, vocês não estão entendendo ainda o propósito, vocês não entenderam. Aí começou a falar lá, desde Moisés, começou a falar de novo para eles. Jesus passou 3 anos com esses caras, com certeza esses dois ali também andavam com Jesus, 3 anos, Jesus falando, pregando, dando estudo, falando sobre tudo, e ainda assim Jesus tem que falar com você, vocês não entenderam ainda o propósito, vocês não entenderam o que é a palavra de Deus, o que eu precisei fazer, e ainda vocês estão ainda em dúvidas. Então, isso que Jesus faz. E o terceiro ponto, nós, para ter um caminho sobrenatural, a gente precisa convidar Jesus para entrar, ceiar conosco, para abrir os nossos olhos espirituais. Aí no versículo 28 ao 32 fala: ao aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu com eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Isso aqui sim, aí você, no seu caminho, na sua vida espiritual, na sua vida, às vezes que você não consegue entender, porque você está no caminho, andando, e fazendo muitas coisas, fazendo várias coisas, e você não consegue ouvir Jesus. Você só vai conseguir entender o sobrenatural de Deus quando você tiver intimidade com Deus. Porque quando você chama alguém para a sua casa, para você ceiar, comer o seu pão, são pessoas íntimas, são só para pessoas íntimas. Então a intimidade que aqueles homens começaram a entender, quando Jesus sentou à mesa, que partiu o pão, eles abriu os olhos, falaram assim: nossa, é Jesus, porque intimidade, é intimidade, a gente precisa ter intimidade para entender o sobrenatural de Deus, porque a gente só quando a gente para, e que a gente pega a palavra de Deus, que a gente começa a entender o que Deus quer para nós. No meio da muvuca, no meio do furacão, eu sempre falo, a gente vê furacão aí, né? Furacão é tufão, né? Que fica rodando, é isso, né? Tufão, né? Sei lá, acho que é isso, né? Que fica rodando, né? Então, o que as pessoas entendem? Que as pessoas, quando estão no meio desse furacão aí, vê as coisas rodando ao seu lado, rodando. É isso que a gente vê quando a gente está passando por dificuldades, que a gente vê tudo rodando no nosso lado, rodando. Pois, meu Deus, está tudo rodando, e coisas acontecendo, e aquele muvuca, aquela coisa louca, e coisa rodando, só que você só vai entender que Cristo está com você quando você parar de olhar para os lados que está rodando e olhar para cima. Por quê? O furacão, ele tem só roda do lado. Se você olhar para cima, está aberto. Então,
tudo vai, quando você olhar para cima. Então, quando você parar, você, opa, o negócio está acontecendo, tá ruim, está tudo ruim, estou em dúvida do que eu creio, você tem que parar e colocar Jesus na sua mesa, colocar Jesus para cear com você. Aí sim os seus olhos espirituais vão abrir, aí sim os seus olhos vão entender o propósito de Deus. Tem uma frase, coloca aí para nós, fazendo favor. Fala assim: Cristo não se revela aos olhos apressados, mas aos corações que desejam a mesa. Spurgeon. Então, Cristo, Ele não vai se revelar a você quando você está na doideirada, Ele só vai se revelar quando o seu coração parar e colocar Ele na mesa, na intimidade, quando você buscar Ele na intimidade, quando você buscar Ele no secreto, porque é no secreto que as coisas que você está passando hoje vão se revelar. Ele vai se revelar a você e vai te mostrar, igual eu falei, essa luz no fim do túnel. Fala assim: eu estou com você, eu estou junto com você. Então Jesus não quer ser apenas um visitante na sua vida, andando pelo caminho e depois você chamar ele para sua casa e ele depois ir embora. Ele não quer ser esse visitante, ele quer ser convidado para permanecer no seu coração, porque aí sim, todas as vezes que você andar em dúvida, você vai entender que Jesus está ao seu lado, que você não precisa temer mal algum, você não precisa temer as coisas desse mundo, porque esse mundo, tudo que tiver aqui vai passar, tudo vai passar. Então às vezes a pessoa é apegada a uma coisa, se você tira essa coisa dessa pessoa, ela quase morre. Não, você não pode tirar isso de mim. Isso não pode. Aí você fica apegado a coisas, e essas coisas vão passar, mas Jesus não passa, porque Jesus está junto conosco no caminho. Então, para concluir, o caminho para Emaús é também o nosso caminho diário, é um caminho que a gente tem que agir, ir com Jesus, porque Jesus está conosco mesmo quando nós não o reconhecemos, quando nós ainda temos dúvidas sobre quem é Jesus, mas Ele sempre vai estar ao nosso lado, sempre vai estar conosco, e mesmo assim Ele se revela com os seus propósitos quando ouvimos a sua palavra, ainda com humildade, e Ele transforma nossas vidas quando nos convidamos para a intimidade na nossa mesa e no nosso coração. Então, o sobrenatural não é um evento espetacular, não é uma coisa que você vai olhar assim, Jesus vai vir e vai, eu estou precisando e Jesus vai se mostrar e nisso, aquilo, outro e tal. Não, muitas vezes Jesus vai vir no secreto, no seu ouvido, não vai mostrar muita coisa. Então, Ele é o resultado de andar com Jesus. Quando você tem um evento, quando o sobrenatural acontece, é quando você anda com Ele. Então, Ele mesmo, quando o coração está em dúvida, Ele mesmo vem ao nosso lado para nos mostrar o propósito dEle. Então, essa passagem, Ele nos traz uma prática tão grande em relação à nossa vida com Deus, que sempre no nosso caminho, nós precisamos trazer Jesus conosco, independente da situação que a gente esteja, porque nós vamos passar por problema. Nossa vida é igual aquele questão lá do coração, quando você vai no hospital, tem aqueles, quando você bota o negócio do coração, fica passando assim, não tem? Então, nossa vida é isso mesmo, é acima, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, em cima e embaixo. Se ficar assim, acontece o quê? Morre. Então a nossa vida não pode ser uma vida assim. Vai acontecer de a gente estar bem, vai acontecer de a gente estar mal, mas a única coisa que a gente tem a certeza absoluta, que quando a gente está bem e quando a gente está mal, Jesus está conosco. Amém? Então, vamos orar nesse dia, nesse momento, que você possa colocar agora a dificuldade que você tem, coisas que você está buscando no Senhor, está esperando no Senhor,
e que você possa agora sentir Jesus ao seu lado nessa oração. Faça essa oração comigo, coloque essa intenção do seu coração com Jesus, porque Ele está aqui nesse momento. Ele está do seu lado agora. E Ele quer ceiar contigo nesse momento. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração. Ele quer tirar toda dúvida, tirar tudo que não é dele. Então nós vamos colocar agora, nós vamos estar orando nesse momento, e que você possa estar trazendo isso agora para Jesus. Amém? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor anda conosco ao nosso lado. Não só ao nosso lado, mas em todo nosso redor, Deus, nos protegendo, nos guardando, nos dando a provisão diária, Deus. Senhor, e também colocando, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, para nos conduzir pelo caminho correto, Deus, que é o caminho do Senhor. Senhor, às vezes a gente tem dúvidas, ó Pai, às vezes nós temos aquela questão, Senhor, de não saber, Senhor, qual passo dar, porque os problemas vêm, Senhor, as coisas estão acontecendo na nossa vida que não nos deixa parar para pensar no Senhor. Mas eu quero que o Senhor, neste momento, se tem alguém aqui nessa noite que está com essa dúvida, que está com alguma situação, alguma questão de tristeza, Senhor, como aqueles homens que estavam tristes, ó Pai, por saber que o Senhor, naquele momento, eles não tinham certeza do que estava acontecendo, mas se tiver alguém nessa noite que o Senhor possa tirar em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tirar toda a enfermidade, Senhor, daqui dessa noite, Deus. Senhor, que o Senhor possa tirar toda depressão, ansiedade, Senhor, estresse, ó Pai, porque essas coisas, ó Pai, é que realmente nos tira do foco, Deus. Mas eu quero que o Senhor possa entender, Senhor, a nossa carnalidade, ó Pai, e fazer como o Senhor fez com esses homens. Fale, Senhor, aos nossos corações, que nós possamos, no nosso lar, na nossa casa, possamos abrir, Senhor, a nossa casa, que é o nosso coração, para o Senhor entrar, que nós possamos parar, Senhor, algum momento, Senhor, da nossa vida, para poder olhar para o alto, e entender que o Senhor é o dono da nossa vida, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, e tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de estar na Tua presença, que nos afasta, Senhor, de entender o caminho perfeito, que é o caminho do Senhor. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, clamando pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Deus, que o Senhor possa continuamente falar aos nossos corações, Deus, não deixarmos dúvidas nenhuma, Senhor, sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu propósito, sobre as nossas vidas, ó Pai, aquele chamado que o Senhor tem para nós, ó Pai, que possa arder nos nossos corações diariamente, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos renova, Senhor, a cada dia, Senhor, que nós não possamos fugir, Senhor, da Tua presença, como diz o Salmo 139, Deus, que nós possamos, onde que a gente for, Senhor, se for mais alto, céus, ou mais profundo, Senhor, mas o Senhor vai estar lá. Então, Senhor, nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno, nos conduza, Senhor, pelo caminho que o Senhor quer para as nossas vidas, para nós chegarmos, ó Pai, para as mansões celestiais ao Teu lado, Deus. Senhor, muito obrigado por essa igreja, Senhor, aqui reunida, que o Senhor possa nos conduzir em segurança aos nossos lares, ó Pai, em segurança para as nossas casas, Deus, nós possamos ter um restante de quinta-feira abençoado na Tua presença, que o Senhor possa estar também com os nossos irmãos lá em Belo Horizonte, Deus, que estão lá, Senhor, também nesse momento, Senhor, adorando ao Senhor ali na igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar conduzindo eles também, que eles possam receber do Senhor a palavra poderosa ali também naquele lugar, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Irmãos, que vocês possam estar